E uma questão, tu comentou disso, de ter percebido que a revolta do subsolo iria destruir o Brasil, e como tu mesmo falou, é muito sufocante. O capítulo que tu trata da obra do Olavo é bastante sufocante, porque vai indo numa crescente, tu vê, pô, onde é que isso vai chegar? Tem um texto teu, eu acho que tu publicou, se não me engano, acho que na Gazeta, que é um texto bem grande, é um texto até bastante melancólico, tu comenta da relação que tu teve com o Olavo. E Não, juntando isso... foi na revista Piauí. Na Piauí. E o meu harakiri público, isso daí. E juntando isso, e com a própria questão que tu coloca no livro, tem algo na obra do Olavo que vale a pena ser estudado? Porque ele ainda mesmo que ele tenha morrido, ele ainda é um dos bastiões, por assim dizer, da direita brasileira. Não, tem duas coisas que precisam entender. Tá? Veja bem. Não vamos ler a obra de Olavo de Carvalho porque ele é perigoso. Não, ele faz parte da história do Brasil. Então você precisa ler. Tá? Mesmo que você não concorde com o que ele coloca ali. Tá? Para o mal ou para o bem, ele escreveu um livro que é muito bom, que é o Jardim das Aflições. E que se você quer realmente entender, né, a narrativa que foi contada nos últimos anos de resistência a respeito da hegemonia de esquerda, a hegemonia do PT no mundo cultural, o livro é o Jardim das Aflições. Mais que o Imbecil Coletivo, mais que a Nova Era, é o Jardim das Aflições. Isso não tenha dúvida nenhuma. Né? O Olavo, a obra do Olavo precisa ser estudada. Até porque aí vem o segundo fator, você precisa compreender o que aconteceu com o Olavo e por que surgiu o Olavo para que não se repita isso no Brasil. O problema é que durante 2 anos a esquerda entrou numa patuscada de a democracia, vacina e SUS, junto com o jornalismo profissional, e eles ficaram desprezando o Olavo, que era infinitamente mais inteligente do que esse pessoal, tá? Infinitamente. Isso não tem como, né, negar. E eles, ao desprezarem o Olavo, reduzindo o Olavo a essas coisas, eles não querem entender o impacto do Olavo na vida dos jovens. E aí o que vai acontecer, não necessariamente vai ter um segundo Olavo, porque o Olavo é insubstituível e ele realmente era um cara de personalidade carismática fortíssima. Mas o que vai acontecer é que alguém vai aproveitar isso, como tem, né? Enfim, já tem as viúvas do Olavo, e isso vai ficar à tona, porque como o Olavo mexeu no eros filosófico dos jovens, ele também mexeu no imaginário desses jovens. E ele conseguiu implementar uma narrativa muito forte, que mesmo que o PT consiga sufocar com a sua Liga do Cordão Sanitário oficial agora, né? Com intelectuais sendo papéis de censores, se algum intelectual estiver vendo aqui, olha aqui, se me colocar numa lista vai tomar processo. Aliás, já tem uma que está com processo, tá? Tá fugindo do oficial de justiça. Ou não pode dizer. Você sabe quem é, mas a gente não vai falar nomes aqui. E aí, se estiver assistindo aqui também, oi para você. Né? Aí o que acontece? Como as pessoas não quiseram entender o Olavo, isso vai se repetir na história, cara. Até porque o próprio Olavo é dono de uma tradição de direita que a esquerda também quis sufocar depois do golpe de 64 e com a redemocratização, que mal ou bem, né, a gente pode discutir se ele realmente compreendeu os escritos de um Gustavo Corsão, de um Alceu Amoroso Lima, pelo menos na fase católica deste, um Mário Ferreira dos Santos. Isso é, enfim, matéria de discussão. Mas essas pessoas foram sufocadas pelo establishment midiático de esquerda e agora voltaram com força total. Os livros deles estão disponíveis. As ideias deles estão sendo discutidas. Mas isso aconteceu por quê? Porque a esquerda não respeitou esses sujeitos, eles menosprezou. Ela os menosprezou. O único sujeito que eles aceitam mais ou menos é o José Guilherme Melchior. Era um direitista que pensava bem e escrevia bem. Né? O Bruno Tolentino dizia, né?
Depois o Olavo copiou essa frase do Tolentino. O Melchior é o famoso direitista bom, é direitista morto, né? Entendeu? Então, a esquerda tem essa tendência de menosprezar e, obviamente, depois colocar uma bota em cima dos pensadores de direita, mas depois não sabe por que, nossa, perdemos o poder, como é que nós vamos fazer? Aí criam umas comissões, aí usam a mídia e os jornalistas profissionais para criarem, nossa, temos que ir contra a radicalização. Aí tem gente que acredita em mutreta, assim como acredita em macumba, entendeu? Por aí vai. Então, o Olavo, claro que ele tem que ser lido. Assim como você tem que ler Karl Marx, assim como você tem que ler Immanuel Kant, assim como você tem que ler René Guénon, né? O conhecimento que essas pessoas têm, elas precisam, esse conhecimento precisa ser absorvido de alguma forma, porque elas fazem parte da, essas pessoas fazem parte da nossa história. Você acabou de assistir a um corte do meu canal. Não se esquece de curtir o vídeo, deixar um comentário e fazer a sua inscrição.